Bom dia a todos! Hoje nós iremos falar sobre a evolução humana, que é um tema ainda debatido pelos cientistas. Entre as diversas explicações do aparecimento do ser humano à Terra, existem duas teorias que se destacam: o criacionismo, que os judeus e os cristãos defendem, e a teoria da evolução. Mas o que é o criacionismo? O criacionismo é uma visão religiosa de acordo com a qual eles creem que a vida, o universo e a existência foram criados intencionalmente por uma divindade. Ele tem suas raízes em várias tradições religiosas, culturais e mitológicas em todo o mundo. Em muitos casos, ele é associado a narrativas mitológicas que explicam a origem da vida e do universo de acordo com as crenças de um grupo específico. É a crença da concepção intencional do universo e da diversidade da vida na Terra e vai contra a teoria da evolução de Darwin. Na mitologia grega existem mitos que explicam a criação do mundo e a dos seres humanos. O cristianismo baseia o criacionismo de acordo com a narrativa de Gênesis. Já em outras perspectivas, como o criacionismo da Terra Antiga, buscam reconciliar a fé com a evolução. Professora, o criacionismo também é bastante criticado pela falta de artigos científicos, pela falta de evidência científica, pela interpretação seletiva da Bíblia, a falta de consenso religioso, implicações legais e educacionais e a incompatibilidade com a diversidade religiosa e cultural, refletindo isso as tensões históricas entre a fé e a ciência. O design inteligente alega que a complexidade da vida não pode ser totalmente explicada pela evolução e processos naturais, sugerindo a intervenção de um design inteligente. Essa perspectiva tem sido bastante controversa entre os cientistas, que acreditam que isso é uma forma disfarçada de criacionismo. Lamarckismo. O naturalista francês Jean Lamarck, em 1744-1829, foi muito importante para o desenvolvimento das ideias evolucionistas, tendo publicado o livro Filosofia Zoológica, com suas conclusões em 1809. O conjunto de suas teorias é denominada de Lamarckismo. Ele propôs a lei do uso e do desuso, que consistia no desenvolvimento de atrofiamento de partes do corpo, de acordo com seu uso ou desuso. Com isso, tais características seriam passadas ao longo do tempo, de gerações seguintes, o que ele explicou na lei da transmissão dos caracteres adquiridos. A teoria da evolução descreve os animais que habitam ou habitavam no planeta Terra. Assim, as espécies atuais descendem de outras espécies que sofrem modificações ao longo do tempo e transmitiram novas características aos seus descendentes. Charles Darwin, autor da Origem das Espécies, em 1859, é um dos grandes nomes sobre teorias relacionadas ao evolucionismo. A sua teoria baseia-se na seleção natural das espécies e é aceita até hoje. A teoria da evolução é uma teoria que afirma que as espécies não são fixas e sofrem mudanças ao longo do tempo. A seleção natural foi o princípio utilizado por Darwin para defender a sua teoria. Desse modo, somente as espécies capazes de se adaptar às pressões do meio ambiente são capazes de sobreviverem, se reproduzir e gerar novos descendentes. A partir de suas observações e pesquisas, Darwin trouxe à tona algumas ideias. São elas as ideias dos indivíduos. Indivíduos de uma mesma espécie possuem diferenças entre si, o que é resultado de variações entre as suas próprias características. Há também indivíduos com características vantajosas às condições do ambiente, o que possui mais chances deles sobreviverem do que os outros indivíduos que não apresentam tais características. Sendo assim, esses indivíduos que apresentam características mais vantajosas tendem a conseguir deixar mais descendentes no mundo. Quando falamos da teoria da evolução de Charles Darwin, não podemos deixar de citar um personagem muito importante, o naturalista britânico Alfred Russel Wallace. Ele desenvolveu uma teoria semelhante à de Darwin sobre a evolução das espécies. Wallace enviou essas pesquisas para Darwin e todos os seus manuscritos em 1858.
A teoria da evolução foi publicada no nome desses dois naturalistas, de Wallace e de Darwin. Porém, Darwin ficou mais conhecido com toda essa história, deixando o Wallace de lado. O neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, surgiu essa teoria no século XX, que foi uma sintetização dos estudos de Darwin, juntamente tratando-se principalmente da seleção natural, junto com as descobertas na área da genética. Isso porque na época dos primeiros estudos evolucionistas ainda não se conhecia como funcionava o mecanismo de hereditariedade, de mutação, não se conhecia nada sobre genética ainda, os quais foram desvendados com o decorrer dos anos e a partir dos estudos de Gregor Mendel. A influência atual sobre os estudos da evolução humana pode ser percebida em todas as áreas de biologia, destacando-se na citologia, que é o estudo das células, como nós todos já sabemos, e também a sistemática, que é responsável pela classificação biológica. O neodarwinismo é a teoria aceita pela ciência para explicar a evolução das espécies nos dias atuais. Uma mudança de cenário aqui, só para mim poder explicar uma diquinha de ouro para poder entender qual era a diferença entre o lamarckismo e o darwinismo de uma forma mais fácil. No lamarckismo, vou ver se eu consigo deixar a imagem aqui, Lamarck acreditava que os animais, eles nasciam todos do mesmo jeito, mas eram submetidos a passar por transformações devido ao que eles precisavam passar no dia a dia, no ambiente. O exemplo que eu vou dar é o exemplo da girafa, do pescoço da girafa. Lamarck, ele defendia que os animais, eles nasciam todos iguais, as girafas todas do mesmo tamanho, elas não tinham um pescoço grande no início. Só que como elas vivem num ambiente onde as árvores eram muito altas, para poder conseguir alimento, elas se esticavam muito. Isso fez com que o pescoço delas começasse a esticar, levando isso para as próximas gerações. Já Darwin, ele defendia que existiam vários tipos de girafa, tinham várias girafas, tinha girafas dos pescoços grandes, dos pescoços médios, girafas baixas, girafas que tinham um pescoço pequeno, e aí, diante da dificuldade, somente as girafas que se adaptaram à situação, que tinham um pescoço grande, foram selecionadas, que é o que a gente fala sobre as características vantajosas. As características vantajosas seriam essas, que as girafas, as girafas que possuíam um pescoço grande conseguiam se alimentar. Sendo assim, elas foram selecionadas. E aí as outras não conseguiram gerar novos descendentes, tendo assim a vantagem só da que tinha um pescoço grande conseguir gerar novos descendentes. Essa é a maior diferença e é o que faz nós compreendermos melhor essa diferença entre lamarckismo e darwinismo. Espero que tenham entendido. Não é várias, é duas! Pode ir. Já? Não apresentam Esqueci, Fecha.